o que a gente tem de objeto de trabalho? O roteiro foi feito por nós mesmos, eu e Xande, a partir de uma personagem que existiu na vida real, uma atriz portuguesa que veio para o Brasil na época que o rei contratava as companhias portuguesas para virem trabalhar aqui no Brasil, porque com a corte aqui precisava ter atores nobres e não os atores brasileiros que atuavam, que eram, em sua maior parte, eram ex-escravos, negros, livres. Então, a corte achava que precisava enobrecer os palcos. Então, a Ludovina, que é essa portuguesa, veio para o Brasil numa dessas companhias. E ela virou uma mulher muito importante assim, como referência para João Caetano, sabe? Que era um brasileiro que atuava aqui. Enfim, tudo isso para dizer que a gente, então, resolveu criar a história da Ludô, e ela, como se a Ludô estivesse hoje em dia contando quem é o nosso público-alvo. Nosso público-alvo são escolas, que a gente vai disponibilizar esse material gratuitamente para as escolas. Essa é a ideia. Então, através de uma plataforma. Através de uma plataforma. Que o nosso programa tem uma atriz só, que é a Ludô. Feita quem? Por mim. É assim, criei para mim mesma, brilhar nas telas. E Xande é nosso diretor de cena, de trabalho de atriz, e que vai criar, junto com o Sandro, esses planos. O que a gente... como é melhor mostrar e tal. A ideia geral é a Ludô vai contar pequenas historinhas, curiosidades que aconteceram no Brasil em relação ao teatro. Então, tem de incêndio em teatro, briga política, coisa e tal. Pequenas fofocas de que ela era amante do imperador. Mas a gente vai fazer nesse piloto uma história só. E a ideia é a gente brincar, pegando imagens dessa época, né, e fazendo um paralelo com hoje. Então, mostrar... Já conversamos, Joás vai fazer também uns takes de drone para a gente mostrar ali o centro da cidade, como é que era. Aí fazer aquela edição, né? Mostra o centro da cidade hoje, entra uma imagem da mesma região, da época da Ludô, e ela conta a história, a gente sempre fazendo esse corte super básico, né? Um corte para ela, porque a ideia a gente vai ter uma imagem, vai começar ali no Porto, como se ela estivesse chegando, né, de Portugal, estou chegando no Rio, e aí vamos andar, já conversamos com a Alessandro lá do SESI, vamos fazer uma imagem dela entrando no teatro, que seria um teatro qualquer, não necessariamente o do SESI, né, e subindo no palco com a caixa preta. Aí, essa caixa preta, aí a gente não filma mais no teatro. Essa caixa preta vai ser no estúdiozinho de um amigo nosso, que a gente vai fechar também como se fosse uma caixa preta, para parecer que ela está nesse teatro. Né? E aí ela vai contando as histórias. Então, a gente tem esse take dela dentro do teatro, começando a contar as histórias, e conforme ela vai citando lugares, personagens, as imagens que a gente vai recolher vão entrando na edição. Aí, em relação à trilha, Guinter, é a gente começar a entender um pouco se a gente dá uma vasculhada no tipo de música da época, só para ter como pano de fundo, né? Como uma trilha de fundo, nada que seja específico. Naquele acontecimento estava rolando alguma música. Não temos esse compromisso histórico. Podemos partir da ideia da música da época, mas não precisamos ficar presos na música da época em si. Ou até brincar com essa ideia meio de uma sonoridade portuguesa também, brincando com essa música portuguesa que chega no Brasil, que... Não sei, esse fado que vira
choro, sei lá, estou inventando qualquer coisa aqui, mas muita liberdade, né, para fazer essa... Não, dá para fazer alguma coisa relacionada a essa transição, né? Tanto de Portugal, ali, do fado, do choro, tanto quanto da época agora, no caso. Né? Essa é a ideia, no caso, é mostrar também a cidade aqui, atualmente, né? Nas imagens. Então, a música também vai chegar nesse lugar, aquele espaço. Acho que pode. Tem liberdade. A gente Ela está aqui, né? Ela está nesse tempo agora. Brincadeira é essa. A Ludô está nesse momento. Ela viajou no tempo. Isso dá para fazer. Isso. E a gente calculou mais ou menos uns 15 minutos, né, de vídeo, com uma abertura que a gente vai entender. Aí, Sandro, aí a gente vai ter que pensar exatamente o que pode ser isso, né? O que pode ser essa brincadeira de abertura e fechamento dos episódios. Né? Sim. Imagens. Dá um piloto do que vai ser isso. Exatamente. Uhum. Vocês estão vendo já agora? Uhum. Então, a gente começa com essa imagem que o Xande falou, né? Desse drone, o Ludô com uma mala, e aí uma voz off. Vocês estão vendo aquele pontinho minúsculo, agora um pouco mais perto? Sim, essa sou eu, Ludô. Não me conhecem? Sou uma atriz portuguesa, nascido lá do outro lado do oceano, mas foi nessas terras brasileiras que morri. Aí a entrada no corredor do Teatro César, um corte mesmo. Palco ao fundo, vazio. Pois muito bem, eu viajei de muito longe para viver de teatro aqui no Brasil. O teatro é minha casa, em qualquer continente, a qualquer tempo. Aí já é no estúdio com a poltrona, com tudo preto, né? Aí vem a primeira participação on. A gente não botou nesse roteiro a abertura, né? Que a gente tem que depois entender o que vai ser e onde ela vai entrar. Essa ideia, essa imagem, a gente não... Se a gente começa depois dessa chegada no porto, oi, sou eu, não sei o quê, mas foi nessas terras brasileiras que morri, pode entrar aí, ou pode começar com a abertura e depois vir para a imagem dela chegando no porto. Isso a gente depois que a gente entender como é que vai ser essa abertura, a gente vê onde é que ela vai se encaixar exatamente, né? Aí a gente segue, então, como o Xande falou, para as histórias, né? Por isso vos recebo para essa conversa como se estivesse em casa. Bem-vindos ao Na Sala com Ludô. Aqui vou contar-vos muitas histórias, muitas fofocas. Quero deixar claro que todas as histórias são de uma ficção muito real. Eu sou real. Minhas memórias são reais com pitadas de dramaturgia. Afinal, é do palco que eu vim, é no palco que estou, e se eu viajei tantos anos na história, acho que mereço vossa credibilidade. Para aqueles que ainda não me conhecem ou que não estão a lembrar, vou refrescar vossas memórias. Aí, Sandro, entra uma ideia meio de corte mesmo, né? De entrar a imagem e tomar conta a foto dela, da Ludovina. Esta sou eu. Linda, não é mesmo? Aí, um mapa de Portugal com destaque para Coimbra. A gente precisa ver também com o Sandro como é que fica, se tem alguma animação em imagem, se a gente consegue fazer tipo fechar um zoom, dar um zoom, né? Vocês podem debater. Dá para fazer isso, sim. Até agora, pelo que a gente leu aqui, eu pensei em tipo ir mostrando a Ludovina aos poucos e só revelar quando chegar nessa parte. Assim, chegada, mas sem revelar rosto, sem revelar muito, fazer um suspense com a imagem da Ludovina. Aí, quando chegar nesse ponto, aparece o rosto, aí dá para fazer uma coisa assim, né? Oi, sou Ludovina. E fazer essa animação, dá para fazer essa animação, sim. E aí, nessa parte, já entra uma pesquisa de imagem, tanto de mapa como de imagens do Rio de Janeiro também, né? Porque a gente acredita que, assim, que em 2 dias a gente filma tudo que a gente está pensando em fazer. Um externo e um né? estúdio, né? Um dia de externa, que pega ali o Porto, essa entrada ela no Teatro SESI, e
e um dia de estúdio, que é ela contando a história, né? Mas a gente vai ter que ter os registros desses lugares, né? Então, isso que a Claudinha falou. Tem uma foto antiga que a gente vai pesquisar do teatro que a gente vai usar. E depois uma foto desse teatro, ou, se não existir mais o teatro, do lugar aqui no Rio hoje, onde ele é, para fazer aquela brincadeira de sobreposição, né? É porque você estava falando sobre linguagem, né, do vídeo. Porque é para criança, então não pode ser uma linguagem muito complicada. Você tem que estar um pouco dentro desse óbvio, para não ter que depois a criança ficar perdida no que está acontecendo, né? É quase uma edição linear em cima de cada fato que está sendo falado, assim, né? Ao mesmo tempo, eu fico pensando se a gente opta por uma linguagem mais pop, sabe? De uma edição que entra meio... Eu vou até compartilhar com vocês um negócio do web teatro, que a gente tem um cara no site que ele começou a fazer umas coisas que ele dava pílulas de 1 minuto, que ele contava a história do teatro elisabetano, do teatro Nelson Rodrigues, em 1 minuto. E ele fazia uns negócios que tinha uma brincadeira frenética, mas que era interessante, sabe? Isso chama atenção, né? Esses movimentos de imagem chamam muita atenção. Principalmente de criança, né? Pois mais jovem, né? Nem tão criança tão pequena, né? Porque tem conteúdo e tal, mas eu fico pensando, Sandro, que eu acho que a gente pode ir batendo uma bola porque o roteiro está muito careta, né? No sentido de a imagem que a gente pensa em ver e o que está sendo dito. Mas eu acho que a forma que essa imagem entra, se ela é um pop-up, se ela toma, se ela explode, o que a edição pode fazer? Olha, isso acho que a gente tem muita está muito alternativa. livre, né? Inclusive dá para amarrar esses efeitos ao som também, sabe? Uhum. É uma coisa que dá para trabalhar junto, assim. Qual é a nossa ideia do nosso cronograma? A gente pensa em rodar isso em janeiro, para poder ter fevereiro de edição, de imagem e criação dessa trilha. Eu acho que para você, Guinter, vai ser importante, talvez, trabalhar em cima do primeiro corte. Eu imagino. Para ter uma noção da dinâmica, né? De como que vai andar, né? Eu acho que é importante já ter uma... Eu posso até, de repente, acompanhar alguma coisa do processo nas gravações de vocês, né? Até de ver o que a gente tem, né, de imagem. Mas eu acho que o trabalho mesmo, principalmente nisso que Sandro sugeriu, né, da gente ter sonoridades, ter pequenas brincadeiras, é importante ter... Nem que seja uma emenda, né? Algum arranjo que você faça que tenha uma emenda para casar perfeitamente com a transição da imagem. Não só essa coisa caricata, de vulto, essas coisas assim que são super manjadas em YouTube, mas de tempo, principalmente de corte para finalizar na hora certa, entendeu? Sim. Daí por isso que daí já é importante ter um pouco já definido... O corte final, né? Exatamente, para poder entender aonde que eu vou encaixar, onde que eu vou fazer as dinâmicas, né? Porque aí a minha preocupação é a gente pensar nesse nosso cronograma, e essa reunião a gente pensou em fazer antes do ano acabar, para a gente já pensar nisso. O que a gente tem de tempo real? Então, por exemplo, se a gente tem o nosso roteiro, que a gente vai filmar em janeiro, vamos dizer que a gente vai ter 2 dias de janeiro. A gente vai precisar, antes de filmar, ter uma reunião, Xande e Sandro, que vão definir planos, que vão definir essas coisas, que vão fazer roteiro de filmagem. Vocês vão fazer essa definição. Então, hoje o dia foi reservado para conhecer o Museu do Ipiranga, aqui em São Paulo.
esse museu ele tem um acervo muito importante sobre esse tempo da independência. Muita gente acha que a família imperial morou aqui, mas não é verdade. Esse prédio ele já foi construído pensando na homenagem à independência do Brasil. Ele começou a ser construído 63 anos depois do Grito do Ipiranga. Aqui nesse museu está o famoso quadro do Pedro Américo, que eu vou poder conhecer já já pessoalmente e que vocês podem acessar nos principais sites, que é um quadro memória, um quadro documento de uma ideia que a gente teve sobre a independência do Brasil e que é muito interessante a gente poder repensar agora, 200 anos depois. Então, vamos lá conhecer mais coisas. Hoje nós estamos vindo aqui na Biblioteca Nacional, aqui na Cinelândia, para pesquisar os periódicos, a iconografia, referente a esse período em que a Ludovina viveu aqui, fez teatro aqui e reportou as histórias que a gente pretende contar. A gente está vindo para mais um dia de pesquisa aqui na Biblioteca Nacional. É sempre uma alegria, tem sempre uma coisa nova para a gente descobrir. Esse trabalho de iconografia que a nossa pesquisa está nos proporcionando está sendo um mergulho na história muito rico para a gente, como artistas, como pensadores do nosso tempo, da nossa trajetória. Estamos aqui, eu e Alexandre. Chegamos. Parque de diversões. A gente está começando hoje a série de filmagens do nosso novo projeto, Na Sala com Ludô. Nosso diretor, com você está a palavra. Então, vamos fazer essa homenagem às atrizes que engrandeceram o teatro no nosso país a partir dessa atriz portuguesa que veio para o Brasil, escolheu o Brasil como seu palco principal de trabalho. Vem aí Na Sala com Ludô. Uma das etapas de construção da personagem é pensar no visagismo, ou seja, como é que o rosto dessa personagem, o cabelo, vai ser apresentado. Como é que eu, Cláudia, vou deixar de ser Cláudia e passar a ser Ludô. Então, depois de uma pesquisa, a gente chegou à conclusão de que o ideal era fazer uma maquiagem muito básica, só com algum tipo de realce das linhas já naturais, ou seja, fazer uma boa base, preparar bem a pele, deixar ela bem lisa, neutra e com algum realce mínimo nos olhos, com rímel e uma sombra muito suave, pensando nessa ideia mais de destacar as linhas do que pintar o rosto. E o cabelo vai ficar escondido embaixo do objeto de figurino, que vai ter uma amarração muito interessante, muito típica de uma região de Portugal. E é isso. Vem aí, Ludô. O making off do making off.
No processo de criação do nosso figurino, eu quis emprestar para a Ludovina um objeto que fosse meu. E eu decidi emprestar esse camafeu. O nosso figurino faz uma brincadeira entre uma representação desse tempo histórico, mas também uma brincadeira dessa viagem no tempo. Então, eu e Alexandre, criadores desse projeto, a gente resolveu emprestar essa mistura, esse flerte e essa viagem no tempo. Mas esse elemento, como eu dizia para vocês, ele é um elemento muito especial, porque ele pertenceu à minha avó. Depois eu conto a história. Prometi contar a história desse camafeu. Pois muito bem, eu tenho uma relação muito afetiva e familiar com esse projeto, porque a minha avó era portuguesa, minha mãe é portuguesa, e esse camafeu pertenceu à minha avó. Então, resgatar essa personagem que veio, tal qual minha avó, tentar a vida tão longe do seu país de origem, me emociona. Oi, eu sou o Sandro, sou o diretor de fotografia e o editor desse projeto, Ludô, na sala com Ludô. A gente está aqui no set do Toco. Estamos eu, o Rafa, a Claudinha e o Alexandre, o Xande. E aí que a gente está usando 3 câmeras. A gente está usando uma Lumix Panasonic GH5, uma Blackmagic 4K e uma SL2. Vamos ter que fazer um match dessa cor, com certeza. Na Lumix a gente está usando uma 1750 2.8 da Sigma. Na Blackmagic a gente está usando uma 1740 da Canon série L. E na SL2 a gente está usando uma 1020 da Tokina. As expectativas são as melhores. A gente deixou a artista bem livre para interagir com as câmeras, fazer a mise-en-scène dela. E acho que isso acrescentou bastante ao projeto. De gravador, eu tô usando Tascam não, tô com Sounddevice. E eu acho que é isso, basicamente equipamento, uma estrutura irada aqui, né, atrás desse veludo aqui tem um fundo verde que a gente acaba, né, utilizando para fazer as montagens na pós e facilitar, né, toda essa dinâmica, porque infelizmente a gente ainda não consegue, né, voltar no tempo para poder gravar como era antes, mas quem sabe um dia. Camarim que se apresente. Onde estão as minhas toalhas brancas? E meus pastéis de nata, trazidos fresquinhos de Lisboa? Ora, mas já não se fazem produtores como antigamente, pá. Ó, produção! Beleza, é isso mesmo. Mas aí tenta fazer o seguinte, tenta começar meio doce, pedindo, e aí vai vindo uma raiva e aí vira a estrela pro final. Mas você acha que faz mais com raiva mesmo ou mais irritada? Mas não, mais irritada. Uma raiva estrela. É piti, né? Tudo que você, né, criticou, da crítica sobre as estrelas, deixa vir depois como se ela perdesse o controle, né? Tá, beleza. Tá? Então vamos tentar de novo? Vamos. Tá, beleza. Tô pronto. Também. Ok. Sorry. Pick up deu de repente cai a 3 segundos e vai Aí eu saio de trás assim na cortina. Podemos?
Peraí. Vamos lá. Câmera gravando. Na sala como 2, stock shot, take 1. Hoje é dia de externa. Começa assim, com esse esquema da gente aqui na rua, já fazendo uma maquiagem, uma maquiagem aqui literalmente na locação. E assim a gente segue. Hoje vai ser um dia quente, que promete lindos takes, mas muito calor. O que a gente vai fazer agora para a Tiradentes Cristal são imagens que vão entrar com ela falando direto do estúdio. Entendi. Vai ser meio que pra cobrir o off dela. Pra cobrir o off dela. Quando ela andou, essa andou rápido, mas eu acho que não... Essa parte ficou linda, ó. Mas... Só teve isso, né? É. Deixa eu ver. Com a câmera, porque ela tá falando pro público, ela, entendeu? O foco nela. É ela, Direto. Isso tudo pra dizer o quê? Que essas tremidinhas também, eu acho que é brincadeira, é natural da gente estar... Sandra, agora ainda é 1.1, né? Só que do ponto de vista da câmera, né? A gente filmando aqui um mar aberto na chegada de Ludô, eis que chega um navio. Ludô nos tempos modernos. Chegaria o quê? Num navio desse, MSC Música. Cena 1.2, take 7. Ação. Cena 10.1, 11.1. Ação. Uma das locações que a gente programou é essa aqui. Chegamos finalmente. Hoje funciona o Museu do Palácio. Ele fica aqui nos fundos do Fórum, no centro do Rio de Janeiro. É o Museu do Palácio da Justiça. Aqui nesse espaço existiu o Teatro da Praia de Dom Manuel, que foi construído pela Companhia de Ludovina, junto com o marido, e depois virou Teatro São Januário, que foi a primeira companhia que ocupou quando virou Teatro São Januário, foi a de João Caetano, e aqui existia o Morro do Castelo. Então é difícil hoje em dia a gente conseguir visualizar esse espaço com essa nova configuração do centro da cidade, mas está sendo uma viagem linda por essa história da nossa cidade. Acho que vocês vão gostar desse nosso programa. Então tem alguma coisa lá na porta, até Claudinha pensou